E aí, gente, tudo bom? Estamos de volta aqui no aulalivre.net. Eu sou o Zé Ricker e a gente vai começar agora a parte do citoplasma. Passamos pela membrana, estamos entrando na célula e nós chegamos no citoplasma. Lembra assim, ó, o citoplasma ele é composto por três coisinhas. Primeiro, ele possui um hialoplasma, que muita gente até usa como sinônimo de citoplasma, mas o que seria o hialoplasma? É a parte líquida do citoplasma, ou seja, é a água e algumas coisas que estão ali diluídas. É o que dá aquele grande volume para a célula. A segunda parte é o citoesqueleto, que é uma trama feita por pequenos tubinhos proteicos que servem para dar armação e a estrutura de uma célula. Mas o que chama mais atenção quando nós estudamos citoplasma é o estudo das organelas celulares. O que seria uma organela celular? Organela celular seria o órgão da célula. Como é que a gente grava isso para a provinha de vocês? Assim, ó, tem que lembrar o desenho da organela, e às vezes os desenhos não são muito bons em prova, mas vocês têm que estar acostumados com eles. A gente tem também ó, o nome da organela, tem que saber o nome da organela e as principais ou a principal função. Tá? Aqui, ó, gente. Nós temos a mesma célula que a gente estudou lá quando a gente estava falando da célula vegetal, lembra? É o mesmo desenho. Só que agora a gente não vai olhar nem para a parede celular, nem para a membrana, a gente vai olhar para esses pontinhos que temos ali dentro. Tá? Lembra assim, ó, as estruturas coloridas que estão, óbvio, elas são usadas com cores fantasia, com tamanho, né, e morfologia mais didático para vocês. O que chama atenção? Ó? Vamos começar primeiro por uma delas. Em azul claro, acompanha aí, nós temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem por função, certo? Geralmente quando aparece em prova diz assim, o complexo de Golgi ele armazena, empacota e secreta substâncias. O Golgi ele é muito comum em células glandulares, ele está associado com secreção. Lembra que o Golgi ele recebe algumas substâncias, modifica elas, forma um pacotinho e manda adiante. Se tivéssemos a capacidade ou o objetivo de procurar o complexo de Golgi, ele geralmente está na periferia da célula, por essa ideia de secreção. Sempre que falar secreção, associa direto com o complexo de Golgi. Ele parece umas canoinhas, uma dentro da outra, que a gente tem o Golgi aí em corte, mas olhem como tem as bolinhas ali, que são os grânulos, né, secretores. Temos ao lado dele, e é característico dessa célula vegetal, lembre-se, é muito importante, somente a célula vegetal possui, o cloroplasto, em verde o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela com dupla membrana, com DNA próprio, isso é importante. E o que chama muita atenção? Este cloroplasto está associado com um processo chamado fotossíntese. Lembra aquela ideia de pegar uma energia luminosa e transformar em uma energia química? Aquela ideia de pegar algo inorgânico e transformar em orgânico? Quem faz isso é o cloroplasto. Então o cloroplasto, a organela da fotossíntese, é este verdinho que nós temos com alguns granulozinhos, mas em outro momento a gente vai definir e vai estudar um pouquinho mais sobre o cloroplasto. Nós temos ali, né, as mitocôndrias, que estão apontadas, vocês conseguem enxergar elas. Mitocôndria em toda a prova, sempre que eles colocarem mitocôndria, né, eles podem falar que ela tem dupla membrana, e ela tem dupla membrana, que ela tem DNA próprio, e ela tem DNA próprio. Essa mitocôndria ela está associada com um processo chamado energia. É a mitocôndria o responsável por uma coisa chamada respiração celular, ou seja, a mitocôndria pega a molécula de glicose, quebra ela, e este quebrar da glicose gera a energia da respiração celular que nós conhecemos. Temos também aqui na imagem, seria uma coisa interessante a gente gravar, por exemplo, os ribossomos. O que fazem os ribossomos? Os ribossomos estão associados com um processo chamado síntese proteica, a síntese de proteínas. A gente vai ver em algum momento sobre a síntese proteica que nós temos um RNA mensageiro, que ele é produzido no núcleo e esta mensagem vai para o citoplasma. Esta mensagem no citoplasma, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ser traduzida. E quem é que traduz ela e vai fazer toda uma leitura? O ribossomo. O ribossomo ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, que se encaixam a esta fita de RNA mensageiro e saem fazendo a sua leitura, produzindo sim a proteína. Tá? Isso é muito importante. Ribossomo, síntese proteica. Nós temos também aqui o retículo endoplasmático. No caso, ó, vocês têm bem delimitado o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Gente,
retículo endoplasmático liso. Na imagem vai ser um risco, né, ou algo parecido, sem nenhum pontinho, porque ele é liso. O retículo endoplasmático liso ele está associado com a síntese de lipídios, então sempre vai estar associado com o transporte lipídico, né, e daí eles gostam muito de trabalhar em prova com hormônios lipossolúveis, os esteroides, por exemplo. Mas o retículo endoplasmático liso ele é responsável pela tolerância ao medicamentos. Sabe aquela história? A pessoa toma um remédio para dor de cabeça, passa um tempo de tanto tomar o remédio, ele perde seu efeito, o corpo acostuma. Ou seja, o retículo endoplasmático liso do nosso fígado, ele fica acostumado a fazer a quebra daquele medicamento e esse medicamento, quando ele é quebrado mais rapidamente, o seu efeito é menor. Muito comum também com o caso da intoxicação pelo álcool. O caso, por exemplo, já devem ter vivenciado coisas assim, por exemplo, uma pessoa que ela pode ingerir uma grande quantidade de álcool e não fica embriagada. Enquanto alguém que às vezes toma um gole de uma bebida com álcool e já fica embriagado. Por que em algumas pessoas o álcool ele tem um efeito e em outras ele tem outro? Muito pelo seu costume. Quem não seria uma prática esportiva, mas quem treina o consumo de álcool, com o tempo se torna tolerante a esse efeito. Tem pessoas que conseguem beber uma quantidade, ingerir uma quantidade de álcool e não ficam embriagados. Porque o retículo endoplasmático liso, ele se acostuma em quebrar o álcool. Ou seja, o álcool entra no corpo, rapidamente é quebrado, ou seja, o seu efeito não é visível. Retículo endoplasmático liso faz transportes de lipídios, e lembrem dos hormônios esteroides, e também de uma síntese de substâncias tóxicas, ou seja, ele faz a quebra, ele está associado com tolerância de álcool e de medicamentos. As questões sempre trabalham com esse ponto. Lembra também que nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que na imagem de vocês é aquela partinha que tem os pontinhos ao redor. Esses pontinhos, se vocês prestarem bastante atenção na imagem, os pontinhos são os ribossomos. O que seria o retículo endoplasmático rugoso? É uma organela que está associado com um transporte, porém, esse transporte não é transporte de qualquer coisa. Como tem o ribossomo, ele faz transporte de proteínas. Isso é muito marcante. Essas primeiras organelas que nós vimos aqui, vocês têm que associar o desenho, o nome e a função. Vamos dar uma recapitulada rápida só para vocês entenderem. Vamos lá, ó. Mitocôndria, respiração celular. Cloroplasto, fotossíntese. Ribossomos, síntese proteica. Nós temos ali, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, transporte de proteínas. Retículo endoplasmático liso, transporte de lipídios. E complexo de Golgi, secreção. Se vocês acompanharem a parte que vocês têm disso aí na apostila e também fizerem as questões, eu sei que às vezes parece muita coisa, mas aos pouquinhos esse conhecimento, essa memória de vocês vai sendo criada. Então, é a aula que vocês podem voltar, dar o play, revê-la novamente, vocês podem acompanhar e vão acompanhar na apostila e fazer as questões. Com isso, vocês conseguem gravar as organelas celulares e o que parece um grande bicho de 7 cabeças se torna muito tranquilo para a aprendizagem de vocês. Ok, muito obrigado. Nos vemos na próxima aqui no aulalivre.net. Forte abraço, gente.